Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PH Trader aqui do Manual da Bolsa. Quem não é inscrito no canal já se inscreve aí, curte o vídeo, para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E eu vou deixar os links na descrição do vídeo para quem ainda não participa do grupo do Telegram, grupo de estudos, grupo de materiais. E a gente está iniciando agora a nossa sala de estudos também de acompanhamento de mercado ao vivo. Vamos estar começando agora aqui com um novo tema, tratando sobre os candlesticks. Vamos iniciar aqui falando um pouco sobre o Doji, só para estar começando. O que vem a ser um Doji? Deixa eu cobrir a tela aqui que fica mais fácil para a gente poder estar explicando. O Doji basicamente são as formações onde que o preço de abertura se dá no mesmo nível de preço de fechamento. Por exemplo, esse daqui é o Doji Star. Deixa eu anotar o nome aqui. É o Doji Star. Depois desse a gente tem o Long Lead Doji, que seria basicamente um Doji só que com preço de abertura e fechamento maior. Esse é o Long Legged Doji. Pessoal, vocês não precisam estar memorizando esses nomes, vocês só precisam basicamente saber para que serve quando ele forma nas figuras gráficas. A gente tem aqui também o Dragonfly, que preço de abertura e fechamento é o mesmo, só que ele não tem um valor máximo atingido. Esse daqui a gente chama de Dragonfly Doji. Dragonfly Doji. Depois do Dragonfly a gente tem o Gravestone, que é basicamente um Dragonfly invertido, né? Seria basicamente essa daqui a formação dele. O nome dele é Gravestone Doji. Deixa eu anotar aqui pra gente não se perder. É o Gravestone Doji. E temos uma outra formação que chama For Price Doji. Galera, para ser sincero, eu não decoro os nomes, eu só sei utilizar cada um deles para cada tipo de formação. Então vocês precisam só saber a utilização deles na movimentação do preço. Por exemplo, temos aqui o Doji Star, basicamente o preço da distância entre abertura e o preço máximo, ou fechamento, né? Entre abertura e fechamento e o preço máximo, abertura e fechamento, o preço mínimo é basicamente quase a mesma distância. O Long Lead Doji, basicamente a mesma função, só que ele é um pouco maior do que o Doji Star, digamos que é a mesma coisa que o Doji Star, na minha opinião, não faz diferença nenhuma, porque não tem um parâmetro de qual seria o comprimento dos pavis aqui entre aspas, né? Na verdade é a zona de proteção de preço, né, deles. O Dragonfly normalmente ele dá em uma tendência de baixa. Quando ele dá uma tendência de baixa, por exemplo, o preço ele tende a buscar um valor mínimo e tende a retornar. Retornando, o que a gente tem em mente? A gente tem em mente que os compradores estão querendo empurrar o preço cada vez mais para cima. E o que isso faz? Faz com que o preço de abertura acabe dando o mesmo preço de fechamento. Normalmente isso daqui é uma tentativa de reversão. Quando ele forma isso, o mercado está tentando reverter. Então a gente sabe que quando o mercado tenta reverter, como normalmente ele dá em uma tendência de queda, tendência de baixa, né? No final de uma tendência de baixa, normalmente próximo a uma resistência, ou próximo a um suporte, desculpa, o mercado tende a retornar. Mas daí a gente tem que ficar atento ao contexto de movimentação também, ligado a outras teorias, para a gente confirmar com maior certeza, a maior probabilidade, que realmente o Dragonfly Doji vai ser uma formação ali naquele momento de reversão de mercado, reversão de tendência.
O Gravestone Doji, assim como o Dragonfly Doji, ele se dá normalmente numa tendência de alta. Ele está dando uma tendência de alta, o mercado está subindo, e daí os vendedores tendem a ter mais força e empurrar esse preço para baixo, nesse momento desse candle. E daí faz com que ele forme esse pavio e o preço de abertura se dá no mesmo nível do preço de fechamento. Assim como o Dragonfly também, o Gravestone Doji, a gente tem que analisar o contexto, né? No caso da tendência de alta, ele vai se formar normalmente próximo ao valor de uma resistência, e se for uma resistência que comprove realmente a nossa reversão, a gente dá entrada nele. E temos o For Price, que para mim também não muda nada em relação ao Doji e o Long Lead Doji. Eles têm a mesma funcionalidade aqui, na minha opinião. Lembrando, galera, que o nome deles vocês não precisam estar decorando. Eu tô com uma colinha aqui também, porque os nomes eu não lembro mesmo. É mais a utilização. Dê mais atenção à utilização deles na movimentação do preço. No nosso grupo de estudos aí a gente vai estar pegando mais firme sobre isso, tratando sobre a movimentação, em que pontos que a gente vai estar encontrando, e com o mercado rolando também a gente explica onde que realmente ele pode dar uma reversão de tendência no preço. Vamos analisar todo esse contexto aqui agora no gráfico. Retornando aqui para o gráfico, que a gente vai ter. Vamos procurar aqui um Doji. Aqui, ó. Aqui a gente tem um Doji. Uma formação de um Doji. Aqui mais na frente a gente tem mais outro Doji. Pode observar que normalmente eles dão próximo, ó. Ele deu uma movimentação para cima e tendeu a descer. Se ele tendeu a descer, ele deu próximo a um suporte pra gente. Aqui, ó, ele tentou descer, só que como o movimento já estava muito fraco já também, ele veio aqui no caso na nossa resistência e acabou rompendo mesmo. Porque isso daqui não é um contexto de análise que realmente a gente poderia dar entrada, porque ele já veio um preço lateralizado aqui, então a gente está próximo a 50% dessa distância aqui da movimentação. E pela teoria de Dow a gente sabe que em 50% na verdade da movimentação pela teoria de Dow é indeterminação. Então possivelmente a gente não daria uma entrada nesse doji aqui como sendo confiável para uma movimentação. Por isso que eu disse que a gente tem que juntar vários tipos de teoria para a gente ter certeza das entradas que a gente vai ter. Vou explicar aqui agora o contexto da movimentação. Por exemplo, o preço ele veio aqui, desceu. Assim que ele deixa eu ir riscando aqui que fica um pouco mais fácil para entender. O preço desceu, o preço tendeu a retornar. O preço tendeu a retornar, ele deu uma formação pra gente aqui de um doji. Deixa eu pegar o círculo aqui. Mas não tá dando, não vai dar nada não. Ele fez a formação de um doji aqui pra gente. Esse doji aqui, nesse contexto de movimentação, ele já chegou a romper nosso 61,8%. Ele tende a ser uma venda. Onde que a gente dá a nossa venda? Nossa venda, basicamente, a gente vai ter que esperar o próximo candle ele testar para cima. Assim que ele testou para cima, que nem a gente pôde ver, ele vai tender a testar para baixo. Quando ele for testar para baixo, um pouquinho descolado ali da zona entre abertura e fechamento, a gente consegue fazer uma venda. E o que a gente busca desse pavio aqui? A gente pode buscar um pouco mais pesado. 50% do movimentação do pavio. E essa diferença aqui, essa distância aqui, pra gente, quando está mais pesado de contrato, representa uma grande quantidade de dinheiro aqui que a gente pode ter de retorno. Então, normalmente, nesse ponto aqui, nessa distância aqui, a gente tende a descarregar a maior parte dos contratos e tentar buscar próximo aos 100% também da movimentação aqui, que no caso ele confirmou pra gente. Então 50% a gente alivia a maior parte da porcentagem dos contratos, e em 100% aqui a gente finaliza a nossa operação, a operação de scalp mesmo. Aí, por exemplo, aqui, aí depois ele veio, continuou descendo, deu um rompimento lá pra gente. Quando ele deu um rompimento, ele vai tender a subir, e a gente sabe que lá para trás tem um contexto
ele deu um rompimento aqui, ele tendeu a subir. Quando a gente consegue enxergar que lá atrás ele tem uma formação de um doji, normalmente quando o preço está tendendo a buscar aquele mesmo nível de valor, no caso aqui no 104,547, ele tende a entrar dentro dessa zona aqui do nosso doji. Deixa eu arriscar um pouco mais forte aqui. Dentro dessa zona aqui do doji, que a gente pode verificar que ele deu exatamente lá. Se a gente traçar lá, a gente vai ver que ele está fazendo junto com a nossa região aqui de resistência, que quando rompe vira um suporte, quando ele está retornando nessa movimentação de preço de baixo para cima, e lá atrás a gente consegue enxergar que tem um doji, a gente normalmente espera um rompimento. Então a gente analisa o contexto para ver se a gente realmente pode ter um rompimento. Tendo um rompimento, a gente vai com o preço. A gente vai com o preço. E o que a gente faz? Normalmente o mesmo esqueminha lá do outro. Aqui a gente entra mais pesado, descarrega até os 50%, e aqui beirando 100% do valor do pavio a gente finaliza a nossa operação, que aqui a gente teria 100% de sucesso. Assim como aquele doji ali, a gente poderia estar analisando esse outro, só que como eu disse, por ele já ter vindo muito lateralizado aqui, então isso daqui não seria um doji para a gente poder estar realmente analisando, né? Então a gente ignoraria a operação nele. Ó, por exemplo, aqui a gente veio e marcou o nosso alvo aqui, por exemplo. Marcou o nosso alvo, o que a gente faz? A mesma ideia que a gente estudou lá atrás. O preço testou para cima. Quando ele vai para testar para baixo, a gente faz nossa venda. A gente faz nossa venda aqui. Mas como ele já veio de um rompimento forte lá de trás, a gente tem que ficar atento a esse tipo de movimentação. Aqui atrás a gente tem meio que uma formação de um doji também, indicando uma reversão de mercado, uma reversão de tendência. Ele veio aqui nesse de baixo para cima, que ele veio, tocou na resistência, deu rompimento, lá em cima ele fez a formação de um doji. Fazendo a formação de um doji, a gente espera ele testar um pouquinho para cima, testou um pouquinho para baixo, a gente entra na nossa operação vendendo, fazendo o mesmo esqueminha, 50% e quase saindo lá em 100%. Não deixa colado em 100%, não, deixa um pouquinho descolado, nível um pouquinho para cima. Isso é a nossa operação dos nossos treinamentos, né? Vamos estar procurando mais dojis aqui que a gente consiga identificar. Olha lá, tem mais um aqui, que ele veio do nosso contexto de movimentação lá de trás também, veio tendo uma queda, fez a formação de um doji. Nessa formação de doji a gente consegue identificar que por ele ter vindo aqui, ter rompido o nosso suporte, como o preço veio de lá de cima para baixo, que era um suporte. Ele rompeu o nosso suporte. Normalmente o preço, quando rompe o suporte, ele tende a retornar testando, né? Ele só veio aqui para estopar o pessoal, estopou o pessoal, ele tende a retornar o nosso preço. Então seria basicamente um falso rompimento. E como ele deu uma formação de um doji e um falso rompimento, a gente faz a compra dele. Espera testar para baixo, testou para baixo, vai testar para cima, a gente divide esse pavio aqui em 3 partes. O preço... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para a gente poder analisar um pouquinho melhor. O que a gente vai fazer aqui de operação então? É só pegar aqui esse doji, a gente faz uma compra descolada do preço. Não muito colado, depois que ele testou para baixo. Ele tem que esperar ele testar. Testou, quando ele vai para subir, para passar por esse ponto, a gente efetua a nossa compra. A gente descarrega mais contratos nesse ponto de 50%, e um pouquinho para baixo, descolado de 100%, a gente finaliza a nossa operação. Se fosse, por exemplo, aqui uma operação contrária, se o preço tivesse testado primeiro para cima e depois viesse descendo, a gente daria a nossa operação aqui. Entraria aqui vendido, sairia 50% da maior parte dos contratos, tentando buscar 100%. Obviamente, se a gente vê que o preço não está continuando a descer, não está querendo descer aqui, a gente já estopa a nossa operação, porque a gente sabe que não vai continuar a movimentação. Então a gente sempre tem que analisar contexto de movimentação. Sem esse tipo de análise, não tem como estar operando. Deixa eu ver se eu acho aqui algum Dragonfly, alguma coisa para a gente poder tá mostrando como que eles se formam também. Mas esses candles normalmente é um pouco mais raro aqui no
no mini índice, no mini dólar, para tá encontrando esse tipo de movimentação. Mas a análise é a mesma, segue a mesma análise do Doji Star, do Long Lead Doji, For Price Doji, que é tudo a mesma coisa na minha opinião, só muda o nome, porque eu não tenho um padrão para definir o tamanho, que seria os pavis deles. E é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já curte o vídeo aí. Quem tem dúvida, entra lá no nosso grupo de estudos que a gente vai estar tirando dúvida. Pode vir perguntar lá dentro, que quem puder vai te ajudando. Até eu mesmo vou estar lá ajudando vocês com os estudos diários, tudo também. E entra lá, galera, no nosso grupo, participa lá com a gente, que o grupo está crescendo cada vez mais. E o máximo que a gente puder tá ensinando vocês, a gente vai estar ensinando aí. E é isso aí, pessoal. Até mais.